Então, tudo bem, vamos lá. Hoje a gente vai reagir a um famoso cinco dicas para concurseiros iniciantes. Guedes. Pô, agora saiu triste. AlphaCon. Eu já vi alguns vídeos desse cara, eu já vi também o que ele tacou a borracha, só que eu não cheguei a fundo a ver todos os conteúdos dele, mas aqui a gente vai ver quais são os melhores dicas para quem está iniciando. Falar nisso, eu faço provas e questões de concurso público. Eu posto na rede vizinha do que arrasto pra cima, vocês, a preta, sim, que vocês estão ligados. Começa com T e termina com K. Enfim, aí eu também gravo lá fazendo outra questão de outros concursos, inclusive do Banco do Brasil, que vai ter esse ano. Então, se você não quer perder raciocínio, entra lá. Então, bora ver aqui quais são as dicas que ele tem pra nós. Alô você está dentro do YouTube da maior plataforma de concurso público do Brasil. E para te ajudar, eu vou dar 5 dicas para o concurseiro iniciante. Bora lá. 12 concursos públicos, vim da cidadezinha de Barra do Piraí, fui policial militar do estado do Rio de Janeiro e conquistei tudo que eu queria e era meu objetivo no concurso público. Sabe como eu fiz isso? Errando muito. E essas 5 dicas é para pegar os erros que eu tive e corrigir todos os erros e dar só para você a nata da preparação. Mas lembre-se, né? Não dá para mudar a vida de quem não quer ter a vida mudada. Você vai ter que ouvir a voz da experiência. Por isso que diga e espelhe-se em pessoas de sucesso. Então, primeira dica. Escolha uma carreira. Bem, o pato nada, anda e voa, o pato não faz nada. As carreiras são divididas basicamente em quê? Carreiras policiais, militares, fiscais, administrativas e tribunais. É uma classificação geral, onde você tem que escolher, porque cada carreira existe uma classificação própria para ela, tanto de banca examinadora, quanto da forma de cobrar as questões, como de material específico. Por exemplo, as carreiras policiais, você vai ter matérias completamente específicas, como penal, processo, legislação penal, do próprio sistema penal brasileiro, e você também vai ter aí, tipo, contabilidade, uma informática muito pesada, no caso de Polícia Federal. Se você for para a Polícia Rodoviária, você vai ter, por exemplo, o trânsito. São questões altamente específicas daquele concurso. Fora dizer a banca examinadora. A banca também, por exemplo, nesses casos, CESP e UNB. Então, antes de eu falar de banca, antes de falar de qualquer coisa, escolha uma carreira. Evandro, como é que eu escolho a carreira? Dica. O que você quer ser quando você crescer? Sonha em ser policial? Carreira policial. Sonha em ser militar? Sonha em ser oficial das... Pô, ali ele falou alguma coisa que não era pra ter falado e cortaram. Mas enfim, voltando aqui. Eu concordo muito com essa parte dele já escolher desde o início qual é a carreira que ele quer. E sim, eu também concordo com a parte que você tem um plano assim B. Caso você não queira uma... Caso você, no caso, queira uma e não dá tanto certo, você pode ir pra essa B. No caso A, você vai pra B, que é simular. No caso o quê? Se a pessoa quer um curso de exemplo, PRF, aí digamos que ela estuda, só que não vem a aprovação e ela já tá ficando mais velha e não quer continuar estudando para fazer a prova. Faz para concurso Polícia Militar. Você vai alternando, mas você vai estar ali na região, na área. E que também esteja assim, pagando bem, que a maioria das coisas, a maioria dos cursos que a gente tá querendo fazer é por conta que tá pagando valores mais adequado. Acho que você entendeu essa parte. Bora aqui continuar. Forças Armadas, sargento das Forças Armadas, eu quero ter uma vida empolgante. Escolha as carreiras militares. ESES, AEX, SPSEX, PICAR, e aí vai para cada uma de suas classificações. Tribunal, você pode ser analista, pode ser técnico, pode trabalhar inclusive na magistratura, mas saiba que tem que estar formado em direito. Você pode escolher carreiras fiscais, aí é legal, né? Ser auditor e analista da Receita Federal do Brasil, mas tem que ser muito bom de exatas. E carreiras administrativas, que é o maior pool de concurso que a gente vê por aí, que vai desde Banco Central e INSS, passando por Correios, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e outros tantos concursos que você vai ver na área administrativa. Primeira dica, escolha uma carreira. Segunda dica, plano de estudo. Alô você, planejamento, organização e pensar grande. Quem não planeja não chega a lugar nenhum. A gente tem uma sistemática de um plano de estudo, que é muito bacana esse plano de estudo, que você pode acessar, inclusive, na plataforma do AlphaCon, em alguns casos até gratuitamente, para você ter conhecimento, degustação e já saber como é que funciona. Dá para assistir aula gratuita, Evandro? Lógico que dá, mas até a aula gratuita sem um plano de estudo, você não chega exatamente a lugar nenhum. Então, minha dica, assista aos eventos do Como Estudar para Concurso, que a gente dá na plataforma do AlphaCon, e saia aqui no YouTube também mensalmente e aprenda, por exemplo, com Thales César Vinícius de Moraes, Adriano Fausto,
Malte, William Notário, Daniel Lustosa e eu próprio, Evandro Guedes, que dou ali as coordenadas para você. Cada um, professor, é de uma carreira. A minha coordenação é específica de carreiras policiais, beleza? Terceira dica. Tá bom, agora essa parte aqui. Quando ele fala plano de estudo, a gente tem que entender se ele está falando nas questões de quais matérias você tem que estudar, ou então ele pode estar falando também de rotinas de estudo, ou então ele pode estar juntando os dois. No caso, o quê? Rotina de estudo poderia ser o cronograma. Eu não concordo tanto, porque tem dias que a pessoa consegue estudar e tem dia que a pessoa não consegue estudar. Tem dia que acontece alguma coisa na vida dela e, no caso, você vai estar fugindo do cronograma. Em vez de usar um cronograma, na minha opinião, eu prefiro deixar X horas para estudar e, no caso, não deixar X horas para estudar e... Como é que eu posso explicar essa parte? Você deixa X horas para estudar e você estuda aquilo a qual está nas suas horas que você precisa estudar. No caso, você precisa estudar todo dia tantas horas de uma determinada matéria. Então você vai estudar todos os dias, pelo menos esse período de tempo, a matéria que você precisa. No caso, se você precisa estudar matemática, você precisa estudar 3 horas, você deixa 3 horas para matemática. Não importa se é de manhã, de tarde ou de noite. Na minha opinião, o melhor horário é aquele a qual você está mais tranquilo e relaxado para estudar. Organize seu tempo. Essa história de que para passar no concurso não tem que trabalhar, isso é falácia. Eu mesmo trabalhava muito e passei em vários concursos e muitos dos meus alunos trabalham. Se você é casado, pai de família e tem filho, como é que você vai fazer? Você obviamente tem que trabalhar para poder pagar suas contas e para conseguir ser um vencedor na sua vida. Então organize o seu horário. Acorde um pouquinho mais cedo, durma um pouquinho mais tarde, organize o seu tempo de sono, que é importante, e tenha objetivo, foco. O foco faz você gerar grandes sucessos na sua vida. A falta de organização, tanto de um plano de estudo, quanto nesse caso dessa dica de tempo, acaba com qualquer um. Na minha opinião, quem trabalha e estuda é melhor do que quem só estuda. Na minha opinião. Porque você vai estar trabalhando, você vai ter um tempo limitado para estudar. Então, esse tempo limitado que você vai ter para estudar, o foco é máximo. Teu cérebro já fica assim na cabeça. Eu só tenho esse tanto de tempo para estudar. E é só isso. E como é que você disse? Já aconteceu comigo. Próxima dica. Comece nas básicas. Alô você, todo mundo quer estudar direito. Mas na verdade o que te passa é português, matemática, raciocínio lógico e informática. E agora mais comum para os nomes de atualidades e está vindo geopolítica. Essas 4 matérias simplesmente transformam o concurseiro num cara de sucesso. Logicamente, ninguém quer estudar muito português, matemática, raciocínio e informática, né? As pessoas gostam de penal, processo, leis, administrativo e constitucional, mas as matérias de direito são importantes. Só que são muito mais palatáveis, são fáceis de você administrar. As matérias básicas são as matérias de um tempo mais longo de aprendizado, mas aprenda. Português e informática. Agora, matemática e raciocínio lógico aí já é mais minha praia, mas português. Se você pegar bem as básicas, alô você vai ter grande sucesso. E a última dica. Mantenha-se atualizado. É isso mesmo. Eu não conheço nenhuma empresa no mundo, e não estou falando só da Alphacom, estou falando de outras, que consiga se manter atualizado sem cobrar o valor justo, e é o que você tem. Tanto que quando você fizer concurso público, coloque a mãozinha na sua consciência. Você quer para ganhar bem ou você quer fazer um concurso público para ganhar bem pouquinho? Você quer ganhar bem, você está trocando simplesmente a sua força de trabalho. Sim, o que eu tinha falado lá no início. Você troca se for para fazer um concurso B, no caso é um que pague até a mesma quantia que você queria no A, ou então até superior. Qualitativa que você batalhou bastante por uma ótima remuneração, um salário no caso de empregados públicos ou um subsídio no caso de servidores públicos, dependendo do cargo. Então você quer ganhar mais de 10, 12 mil reais, né, cara? Como é o caso de policiais federais e rodoviários, ou ganhar mais de 20 mil reais, como é o caso de auditores da Receita Federal do Brasil e áreas jurídicas. Mas para isso, você vai se dedicar muito a estudar para o concurso e quer ganhar bem. A mesma coisa são as empresas. As empresas, elas dão ótimos conteúdos com vários estúdios, com várias situações relevantes. E se você
não se manter atualizado, você está fora do jogo. Treino é treino, jogo é jogo. Mas quem não treina bem, não joga bem. E hoje os concursos estão altamente, mais altamente profissionalizados. Então, Mano, isso é verdade. Prova do Vigia, se tu vê uma questão que mandaram no grupo, eu não acreditei, mano. Não acreditei. Não acreditei. Vou ver a diferença de quadrado. Vigia, tá? Vigia. Vigia, vigia. não se mantém atualizado. Essas 5 dicas vão salvar a tua vida na hora do concurso público. Deixa o seu comentário e faz sugestão para o próximo vídeo, porque os seus comentários são lidos pela equipe do Alphacom. Eu, exclusivamente, também leio. Lembra, o Alphacom está aqui para ser... Agora ele só tá fazendo anúncio, então... Ele basicamente falou sobre quais são as dicas. No caso, é o tutorial para quem é iniciante. Não é nem 5 dicas, é o tutorial para quem é iniciante. Eu concordo praticamente com tudo que ele falou. Não tem nada que eu discorde. Só assim, uma questão que a gente pode ter uma diferença que é entre a questão do plano de estudo, que talvez ele pode estar falando de outra coisa e eu posso ter entendido outra. Normal, isso. Mas, enfim, tudo eu concordo por essa parte. E outro quesito. Deixa eu ver aqui os comentários. Escolha uma carreira, planeja. Basicamente tá falando aqui. Organize seu tempo. Essa parte é muito importante, concordo muito. Manter-se atualizado. Sim, comece pelas matérias básicas. Português, matemática, raciocínio lógico, matemática, que na minha opinião é quase a mesma coisa. Matemática e raciocínio lógico. Informática e geopolítica. Sim. Então, galera, esse é o vídeo. Vou deixar aqui o like. Venham com mais vídeo na próxima. E acompanhem lá o TTK do canal. Valeu, tamo junto e até a próxima.